muito feliz pela presença de vocês. Eu sei das dificuldades que são, muitas vezes surgem as dificuldades que os impedem de estar aqui, mas sempre é um privilégio para nós que fazemos a Igreja de Cristo aqui em Água Fria receber cada um dos irmãos. A Bíblia Sagrada, desde a queda, apresenta claramente que Deus dividiu a humanidade em dois grupos. Olhe para cá. Que a humanidade foi dividida em dois grupos. Facilmente, nos escritos sagrados, nós observamos essa distinção que Deus faz a respeito da humanidade. Você vai ver Jesus falando sobre bodes e ovelhas, que quando ele voltar para julgar a terra, ele separará a humanidade como um pastor separa os bodes das ovelhas. Você vê Jesus falando em parábolas, por exemplo, ele fala a respeito de virgens prudentes e nécias, ou seja, imprudentes, loucas, pecadoras. E vários escritos sagrados, de Gênesis a Apocalipse, falam de pecadores e justos, santos e ímpios. Esses dois grupos que a Bíblia fala, nós vemos facilmente no salmo que nós lemos. Se você atentar para o salmo que nós lemos, você vai perceber claramente que Davi, ele faz uma dicotomia, ele faz uma distinção de dois grupos. Ele fala a respeito da felicidade dos justos e ele fala da condenação dos ímpios. Essa dicotomia, essa diferença, essa separação de justos e escarnecedores, de santos e pecadores, essa é uma qualificação temporal, mas bem clara. Como assim temporal? Não significa que o ímpio morrerá ímpio. Se ele se arrepender, ele deixa de ser ímpio, tal qual um ladrão deixa de ser ladrão, tal qual um bêbado deixa de ser bêbado. É um estado temporário que lança o indivíduo num determinado grupo, seja ele de santos, seja ele de ímpios. Você está me entendendo? Diga amém. Então, você pode ter entrado aqui hoje ímpio, pode sair santo. Você pode ter entrado aqui perdido e sair daqui salvo. Você pode ter entrado aqui de uma forma e pode sair de outra maneira, porque é um estado temporal que depende das suas escolhas. Ficar sóbrio depende da escolha de quem quer beber ou não. Ficar drogado vai depender da escolha de quem quer se drogar ou não. Então, da mesma maneira, é uma qualificação temporal, o santo e o ímpio. Tanto é que o próprio Deus, falando pelo profeta Ezequiel, no capítulo 18, no verso 23, Deus diz assim: escute bem, acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus pecados e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo todas as abominações que fez o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Sabe o que significa isso? Ezequiel está reiterando o que eu acabei de dizer para você. O ímpio pode deixar de ser ímpio, e o santo pode deixar de ser santo. Então é um estado temporal que qualifica você e lança você num determinado grupo. Alguns entraram aqui hoje como ímpios, não porque são maus, mas porque pertencem a esse grupo. Há outros entraram aqui, são santos, são justos. Não são justos por causa da justiça própria, são justos porque acreditaram no sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus imputa, ou seja, dá a eles esse status de justo. Se você me entendeu, diga amém. Muito bem. Essa separação, esses dois grupos, há um
Deus destinou a felicidade, a outro Deus destinou a condenação. Deus não está condenando a indivíduos, ao grupo. Então, a um grupo, Deus determinou que eles seriam felizes e salvos. E que se engana quem acha que nós temos que sofrer aqui para ser felizes na eternidade. Não! Deus nos dá a capacidade de vivermos felizes aqui em paz, e na eternidade viver ao lado dele eternamente. Então você não precisa sofrer aqui. É falácia a história de que se você não sofrer aqui é porque Deus não está. Não, nós passamos momentos de dificuldade, nós passamos por provações e tribulações. Nós passamos, nós não vivemos. Então a um grupo Deus destina a essa felicidade eterna, não só neste mundo, mas na vida vindoura. E a outro grupo ele destina a condenação. E como eu comecei a minha prédica, eu quero dizer a você está inserido num desses dois grupos. Não tem como você estar em outro lugar. Diante de Deus, ou você é um justo, ou você é um pecador. Diante de Deus, o seu nome está escrito para a salvação ou para a condenação. Não existe meio termo. Mas pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não sou uma pessoa má, eu estou em qual grupo? Nós vamos falar como distinguir em que grupo você está. Mas não se engane, entraram pessoas aqui nessa noite salvas, mas também entraram pessoas aqui condenadas. Deus tem um destino certo para esses dois grupos. Deus tem um destino certo para cada um de nós. A recompensa pelos atos que nós cometemos. Então é necessário você saber em que grupo você está, para você saber se posicionar. Se você está do lado dos salvos, se você está do lado dos santos, é necessário você saber que está nesse lado, para que você persevere até o fim, para que você persiga esse foco até o fim, para que você se mantenha santo até o fim. Se você está no outro grupo, no grupo dos ímpios, você tem que despertar para o entendimento que é necessário sair desse grupo, porque esse grupo está destinado a ser condenado eternamente ao inferno. Então hoje nós vamos compartilhar no Salmo 1, se a voz me deixar chegar até o fim. No Salmo 1 nós vamos compartilhar justamente isso. Em que lado nós estamos? Em que lado você está? Um texto que sempre me chama muita atenção, todas as vezes que leio. É no capítulo dos Gênesis, no capítulo 6 e 7, quando a Bíblia vai falar a respeito de Noé. E a Bíblia diz claramente nesse texto, que durante algum período, Noé apregoou o arrependimento. Noé diz: olha, vocês estão distantes de Deus, vocês têm que aceitar e voltar aos seus caminhos para Deus, vocês têm que se arrepender. Durante todo o período que Noé construía a arca, ele pregava o arrependimento. Olhe para cá, ninguém se arrependeu. Se fosse nos dias de hoje, Noé seria um dos pregadores mais frustrados da história, porque ninguém se converteu, ninguém se arrependeu, só a família dele entrou na arca. Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto, quando a Bíblia diz que quando a chuva começou a cair, as comportas da terra se abriram e a água começou a inundar a terra. Quando os oceanos começaram a avançar sobre a terra, e as pessoas começaram a perceber que o que Noé falava era verdade, a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. E quando a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, se você está do lado dos salvos, persevere, porque você pode deixar de ser salvo. Continue, fique firme. Se você não está, cuidado. Cuidado, porque você corre um risco muito grande. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, Ele trouxe você até aqui para dizer a você que é possível sair dos pecadores e sentar à mesa dos santos.
Diga amém, meu irmão. Aleluia. Primeiro, o Salmo, versos 1 e 2. Quando eu falei que Deus reserva para os seus filhos a verdadeira felicidade. E aí você pode olhar para mim e dizer: mas pastor, eu conheço muitos crentes que são infelizes. Eu conheço crentes que sofrem. Eu conheço crentes que agora estão desempregados. Eu conheço crentes que agora estão passando por severas lutas. E eu não creio que essa pessoa seja feliz. Nós temos que entender, em primeiro lugar, o verdadeiro conceito de felicidade. O verdadeiro conceito daquilo que realmente te traz plenitude, satisfação. Porque felicidade é plenitude e satisfação. É um estado de pleno gozo. Algumas pessoas nunca experimentaram felicidade. Eles têm momentos felizes. Mas um período de felicidade, ou seja, um período de satisfação, de gozo, de plenitude, essas pessoas geralmente não têm. E o versículo 1 e o versículo 2 do texto sagrado, Davi começa dizendo que feliz é quem teme a Deus. E é interessante que ele não faz uma afirmativa para definir os pontos da felicidade. Ele faz uma negativa. Ele diz: aquele que evita o mal, não faz o que é mal, esse é feliz. Salmo verso 1, bem-aventurado o homem, veja, não é uma afirmativa, ele diz, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele não está propondo, diz: olhe para cá, a felicidade está ali, a felicidade é isso, faça isso e você será feliz. Pelo contrário, ele está dizendo: aquele que aparta-se do mal é feliz. Provérbios capítulo 9, verso 10, o sábio diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu pediria que você se concentrasse aqui em mim. É o princípio de toda sabedoria. O justo, ele é feliz nas coisas que não faz. E é interessante, porque algumas pessoas acham que o justo é infeliz porque não faz certas coisas, e são justamente essas coisas que causam infelicidade. É isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que os pecadores, sentar-se à mesa dos pecadores, sentar-se à roda dos escarnecedores, seguir o conselho dos ímpios, causa infelicidade. Sentar na mesa da bebedeira, sentar na mesa da farra, abraçar prazeres, que na verdade você crê que esses prazeres te trazem felicidade hoje, olhe para cá, são justamente esses prazeres que trazem sobre a alma dores, amarguras e infelicidade. O justo, a Bíblia diz, tem prazer nas coisas de Deus. Olhe para cá, existe prazer nas coisas de Deus. Nós não somos aquelas pessoas bitoladas que sofrem com tudo e que, se vem alguma coisa, vão para o quarto, se trancam e pegam um chicote e começam a se chicotear. Nós não somos aqueles que ao se ver alguma coisa, se experimentar alguma coisa, ou se pular, ou se cantar, ou se alegrar, à noite vai para o quarto, coloca 2 caroços de feijão e se ajoelha em cima. Eu tenho que punir minha carne. Não, Deus oferece para os seus filhos prazeres muito mais intensos, muito mais duradouros, muito mais longos, que causam uma verdadeira felicidade. Deus coloca pontos na nossa vida que são mais importantes, e os prazeres de Deus são aquilo que são as coisas mais importantes e aquilo que nós damos menos valor. Você está me entendendo? Diga amém. Você está com sono? Diga amém. Nossa. Deus nos dá valor nas coisas mais importantes, Deus nos dá prazer nas coisas mais importantes, e são justamente essas coisas que nós a refutamos como menos importantes. Ou seja, por exemplo, olhe para cá, sua família. Viver em família é uma das coisas mais importantes para um ser humano.
viver rodeado de irmãos, viver rodeado com seus pais, receber o afeto, o carinho, a atenção de pessoas que você ama, não pode ser substituído por nada. O pai de família que recebe o afeto da sua esposa, que recebe o afeto dos seus filhos, cercados ali num domingo, num dia de domingo, porque domingo nós criamos o conceito que domingo é o dia da família. Então é aquele dia em que seus filhos estão ali, você conversa com eles, você sai com eles, você vai para algum lugar com eles. São prazeres que são duradouros, longevos, ou seja, eles vão continuar e perdurar por toda a sua vida. Quem ama seus filhos os amará por toda a sua vida. É assim com você, meu irmão? Diga amém. Até algumas irmãs, os sujeitos ficam marmanjos, ficam barbados, casam e ainda chamam meu menino. Não é? Eu estava num lugar uma vez, assim que cheguei na igreja, a irmã disse: pastor, fique aqui, o meu menino está bem pertinho de chegar. E ela entrou na loja, e eu fiquei esperando o menino. Entrou um caboclo grande, entrou e sentou, fiquei com medo, vai roubar. Grandão. Eu disse: pastor, olha aqui, é o meu menino. Eu disse: oi, irmã, que bênção. Enfim, mas esses prazeres que são para toda a vida, olhe para cá, eles são substituídos por prazeres menores, mas na cabeça daquele que não teme a Deus, acha que são prazeres melhores. Por exemplo, ao invés de estar com uma família, ele prefere ficar na roda dos cachaceiros o domingo inteiro. Não sei se me perdoe se eu estou batendo em você, eu estou falando da Bíblia. O que é mais importante? Sua família ou seus amigos? Então saia do domingo e vá para casa e fique com sua família. São prazeres que não podem ser comprados como a bebida é comprada. São prazeres que produzem no coração do homem gozo, paz e felicidade. Aleluia, é isso que o salmista está dizendo. Os valores de Deus apontam para o principal. Jesus, falando em Marcos capítulo 8, verso 36, ele diz: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo: dê valor às coisas que realmente importam na sua vida. O salmista diz: os justos não se sentam na roda dos escarnecedores, os justos não seguem o conselho dos pecadores, os justos seguem o caminho de Deus, porque há prazeres no caminho de Deus. Os verdadeiros prazeres estão nos caminhos de Deus. O verdadeiro prazer está em andar com Deus. Porque se essas outras coisas trouxessem felicidade, uma pessoa que tem tudo na vida não se mataria. Se essas coisas realmente trouxessem alguma felicidade, certas pessoas não enlouqueceriam, não entrariam em depressão. Elas entram porque não há sentido naquilo que elas estão fazendo. Só há sentido para a felicidade nas coisas de Deus. Você entende isso? Diga amém. Muito bem. Felicidade é viver os prazeres de Deus. Família, amor, prosperidade, das mínimas coisas. Então, a verdadeira felicidade é essa. Você tem que entender, para que você não ache. Às vezes, você que está aqui comigo, olha para cá, é feliz e não sabe. Ou você acha que é feliz e é infeliz. Porque se sua felicidade só dura algumas horas, não é felicidade, são momentos felizes. Se sua felicidade é quando seu time ganha, se você for como eu, torcedor do Santa Cruz, você está perdido. Faz muito tempo que a gente não escuta a sirene tocar. Não essa, a outra. Sua felicidade tem que estar firmada
nos prazeres e nas coisas de Deus. É possível ser feliz, sim, nessa vida. Diga amém. E essa é a verdadeira felicidade, nas coisas e nos prazeres dados por Deus. É isso que o salmista diz. O salmista diz: antes, verso 2: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele caminha com Deus, ele está com Deus, Deus está com ele. Você quer que Deus esteja na sua vida? Ande com Deus. Se você não andar com ele, ele não vai andar com você. Ele vai te ver, mas não vai andar com você. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Deus quer que você ande com Ele. Aí você será feliz. Aí não haverá depressão. Aí não haverá ansiedade. Aí não haverá síndrome nenhuma que chegue na sua vida. Sabe por quê? Porque você estará preenchido pela bondade, pelo gozo e pela paz de Deus. Aí não haverá espaço para pensamentos ruins, porque Deus preencherá você de coisas boas. Você concorda comigo? Amém? Verso 3 e o verso 4. Você sabe o que é felicidade agora. Amém? Que bom! Você agora sabe o que é felicidade. Agora vamos identificar os justos e os ímpios. Verso 3 e o verso 4. Ele fala do justo. Ele diz: o justo, ele, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Algumas versões dizem: tudo quanto fará, Deus abençoará, prosperará. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Meu irmão, todos nós queremos isso. Aonde vai, você já ouviu a história? Aonde fulano bota a mão, Deus abençoa. Fulano está em tal lugar, Deus abençoa. Fulano vai para tal lugar, Deus abençoa. Ele passa por vários estágios da empresa, vários lugares da empresa, e Deus vai abençoando os lugares onde ele está. Sabe por quê, irmão? Porque a bênção acompanha aquele que anda com Deus. Não adianta você ir atrás da campanha das 7 facas que vão lhe dar 7 vitórias durante 7 dias. Não adianta mergulhar no tanque não sei aonde, ou no rio não sei de quê. Não adianta. Porque nós não vamos perseguir as bênçãos. A Bíblia diz que a bênção perseguirá aquele que anda com Deus. Diga amém, meu irmão. Glória a Deus. Então o salmista diz que o justo é como uma árvore plantada ao lado de um rio. Ela não seca. A todo tempo, em todo momento, suas folhagens estão ali, fortes, vistosas e bonitas. O salmista diz que as folhas não murcham. Tem uma história na Bíblia que você conhece tanto quanto eu, que é a história de José. José foi uma criança, um jovem e um adulto, um idoso que andou com Deus. A Bíblia diz que José foi perseguido por seus irmãos, foi caluniado por eles, foi vendido como escravo. Olhe para cá. E quando chegou para ser prisioneiro, escravo na casa de Potifar, a Bíblia diz que aonde José botava a mão, Deus abençoava. E a situação de José, que era ruim, ficou pior. Ele foi caluniado por uma mulher, ele foi vendido, ele foi colocado na masmorra. A Bíblia diz que lá no cárcere, lá no calabouço, lá nas partes mais baixas daquela prisão, a Bíblia diz que Deus abençoava tudo que José fazia. É isso que o salmista está dizendo. O justo é próspero aonde ele estiver, fazendo o que ele estiver fazendo, o que ele fizer, Deus o fará prosperar. Eu não estou dizendo que você vai ser o dono do Recife, não. Eu estou dizendo que Deus te fará próspero. E prosperidade não é riqueza, prosperidade é ausência de necessidades. Porque o sujeito pode ser rico e ser miserável. E você pode morar numa casa pequenininha no córrego, e Deus está sobre sua vida, abençoando sua família, e nenhum mal chegar à sua casa. Faça uma análise da sua vida. Você que anda com Deus, há quanto tempo você não frequenta um hospital?
Há quanto tempo o mal não se chega à sua casa? Há quanto tempo Deus tem te protegido? A sua família talvez não seja do jeito que você imaginou, mas ela é protegida pela mão poderosa do Senhor Jeová. Esses são os justos são aqueles que andam com Deus. E Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 4,18, ele diz que andando pelas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas, as que se veem são passageiras. Então os olhares do justo, olhe para cá, não está no carro, porque o carro pode ser roubado, pode acabar e amanhã ficará velho. Imagine o objeto dos seus sonhos, imagine aí. Eu não vou dar ele, não se preocupe, só quero que você imagine. Imagine algo que você deseja muito. Imagine uma casa que você queira morar. Imagine um carro que você queira andar. Imagine algo que você deseje muito. Quando você colocar as mãos nisso, em pouco tempo, isso não trará a mesma satisfação que deu no começo. É assim como uma criança que almeja um brinquedo durante praticamente um ano inteiro. No aniversário ela recebe, ela brinca meia hora, depois ela larga. É assim, meu irmão, diga amém. Deixa eu andar rápido, que parece que ou você está gostando muito ou você não está gostando nada. O ímpio, esse é o justo, você entende? Diga amém. O justo é aquele que anda pelo que não se vê. O justo, ele almeja a glória de Deus. O justo, ele almeja viver para Deus. O justo, ele sabe que ele está numa passagem rápida aqui, e o que está reservado para ele lá na frente é o que mais importa. Então nada do que acontece aqui atinge ele. Ele caminha para o alvo, ele prossegue para o alvo, ele continua marchando para o alvo. Esse é o justo. Mas o verso de número 4, o salmista diz: os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa, como a palha que é jogada. O ímpio, impiedade, piedade é uma vida devotada a Deus. Quando você vê que alguém é piedoso, está dizendo que alguém é devotado a Deus no sentido espiritual da coisa. Existe o piedoso misericordioso, mas eu estou falando piedade cristã, você me entende? Amém? Se piedoso é alguém que é devoto a Deus, impiedade ou impiedoso é alguém que não serve a Deus. Ímpio não é alguém que seja má. Fulano é um assassino, matou 10 pessoas, ele é um ímpio. Eu não matei ninguém, eu não sou ímpio. Não. Ímpio é todo aquele que constrói a sua felicidade longe de Deus. É todo aquele que acha que é possível ser feliz longe de Deus. O filho pródigo foi um ímpio, porque ele achava que para ser feliz, ele tinha que se distanciar do pai, ele tinha que ir para longe do pai, para lá, numa terra distante, fazer o que quisesse. Então, se sua vida não está atrelada aos conceitos de Deus, se sua vida não está amarrada à vontade de Deus, olhe para cá, meu irmão, você é ímpio. E eu não estou dizendo isso com prazer ou para fazer uma separação entre mim e você. Não. Em ações talvez um dia nós fôssemos iguais, mas quando a partir do momento que o que eu fui pregado, que está sendo pregado aqui, foi pregado para mim, eu disse: Deus, não quero mais viver para essas coisas, eu quero viver para Deus. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz: estou crucificado com Cristo. Os valores são fugazes, ou seja, são passageiros. A palha que o salmista diz, olhe para cá, era uma ação, tenho 10 minutos, era uma ação de joeirar o trigo. O joio era uma planta parasita que cresce junto com o trigo. E muitas vezes, quando ia se arrancar, não se poderia antes, você já ouviu essa parábola? Mas quando eles arrancavam o joio e o trigo juntos, eles levavam para o eirado, que era tipo uma laje, deixavam no sol, eles batiam com o trigo na laje, e eles pegavam um garfo, mais ou menos assim de 4 dentes, um garfo tipo pá, eles pegavam no trigo e jogavam para cima. Quando o vento soprava, a palha era levada e o trigo caía.
Você já viu alguém peneirando milho? Ele joga para cima e volta. Ele joga para cima. Ele está tirando a palha que está misturada ali. O salmista diz: olhe para cá, que o ímpio é como uma palha que voa. Ele não tem consistência. Ele não tem fundamento. Ele é levado pelo vento. Porque as coisas dele são baseadas em coisas passageiras. É um carro, é uma festa, é a bebida, é a droga. Olhe para cá, tudo isso passa. Você está aí novinho, né? Jovenzinho. Daqui a 10 anos, olhe para sua mão assim, ó. E você vai começar a ver rugas. Eu não me lembro onde é que eu estava com minha esposa. E ela olhou e eu distraí de alguma coisa. Ela viu um cabelo branco que surgiu aqui. Ela disse: meu Deus! Eu fiz isso para acordar você. Um cabelo branco. Eu disse: muitos virão. Passa rápido, irmão. Não passa rápido, irmão? Amém? Um dia desse você tinha 15 anos. Está aí você beirando os 40. Olhe para cá. Tudo que você constrói vai ficar. Existe uma coisa que é eterna. Olhe para cá. Viver a vontade de Deus faz com que você viva eternamente. Baseado nessas informações, olhe para cá, eu estou encerrando. Baseado nessas informações, você se considera o quê? Não responda. Baseado no que você está vivendo, você se considera o quê? Um santo ou um ímpio? Um salvo ou um condenado? O salmista ainda fala no versículo 3 que a prosperidade dos justos é completa. Ele diz que, no versículo de número 3, ele é como a árvore plantada, ele é independente, ele é autossuficiente. É a árvore perto da água, o que nutre ele não são as outras árvores que estão perto, é a água que alimenta as suas raízes. Por isso que em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta coisa, o justo ainda permanece fiel a Deus e é próspero caminhando sobre a terra. Diga amém, meu irmão. Aleluia. Vá parar um pouquinho, imagine se você faria o que você está fazendo, se você tem o que você teria, se você teria o que você tem, se Deus não fosse na sua vida. Imagine se com o que você faz dava para construir uma casa, dava para comprar alguma coisa, dá para viver o que você está vivendo. Não dá, é a graça de Deus, é a prosperidade de Deus. O mundo pode estar em crise, o mundo pode desabar em crise, mas as suas raízes estão ligadas no rio de vida. Você entende isso? Amém? Essa prosperidade surge de Deus, não é frágil. Preenche todas as áreas da nossa vida. É a casa edificada sobre a rocha. Eu vou concluir com o versículo 5 e o versículo 6. Olhe para cá. Ele diz que o justo constrói sua felicidade nos prazeres de Deus. O ímpio constrói a sua felicidade, entre aspas, distante de Deus. Por isso ele diz que o justo, ele permanece, mas o ímpio é como a palha. O ímpio é como a palha. No versículo de número 5, ele conclui dizendo: por isso, porque o justo constrói com Deus e o ímpio sem Deus, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque só permanece no dia do juízo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro e nessa vida andou com Deus. Pode não colocar muita coisa na minha lápide quando eu morrer. Pode não colocar frases bonitas, eu vou até caprichar numa para deixar guardado, mas uma coisa eu quero que você se lembre de mim, eu luto isso todos os dias para que seja uma realidade. Ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Faça esse desafio. Eu quero andar com Deus. Aleluia.
Como é bom viver a felicidade dada por Deus. Mas ele termina no verso 6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Um dia, eu estava sem esperança, fadado ao inferno. E um dia Deus me visitou como no dia de hoje e disse a mim: deixe o mau caminho, arrependa-se e venha após mim. Desde aquele dia em diante, meus irmãos, eu tenho caminhado com Ele, eu tenho me esforçado para estar com Ele, porque eu quero perseverar e eu quero permanecer até o fim. Se os seus valores eles são eternos ou passageiros, você está andando com Deus ou distante de Deus? Você entrou aqui em um grupo, e se a palavra de Deus falou ao seu coração e diz que é necessário você sair do grupo que você está, eu quero que você, num ato de fé, se coloque de pé aí onde você está e receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Só há uma forma de você sair do grupo dos ímpios e pecadores e passar para o grupo dos salvos, dos santos em Cristo Jesus. Entregar sua vida a Jesus Cristo nesta vida e andar com Deus. Eu te chamo para algo muito maior do que somente estar numa igreja. Eu te chamo para algo muito maior do que simplesmente frequentar um tipo de igreja diferente. Eu te chamo para andar com Deus. Venha andar com Deus. Venha caminhar com Deus. Enquanto a igreja curva a cabeça, feche os olhos e ora. Eu quero fazer esse convite para você. Você não precisa vir até aqui à frente se não desejar. Aí onde você está mesmo, basta que você se coloque de pé ou que você erga uma de suas mãos. Nós vamos orar por você nesse momento. Você será recebido diante do Senhor. Onde está a primeira pessoa que deseja se entregar a Jesus hoje nesse lugar?